Hoje a nossa aula é de revisão e vamos iniciar com a revisão de português. Lembrem que dia 16 começam as avaliações e o roteiro foi disponibilizado para vocês no fim da primeira aula dessa semana, que foi a aula de português. Não esqueçam de copiar a atividade de revisão e o diário. Vamos iniciar a nossa aula relembrando sobre a obra literária O Louco do Meu Bairro. Ela fala sobre um grupo de amigos. Esse grupo foi desfeito quando duas irmãs, que eram gêmeas, foram embora para outra cidade. No grupo, que era na sua maioria de meninos, restou apenas uma menina. Assim, ela começou a ser deixada de lado pelos meninos do grupo. Antes do grupo se desfazer, os meninos tinham o hábito de correr atrás do guardinha, chamando de guardinha louco. Quando o grupo se desfez, o guardinha viu a menina sozinha, abandonada pelos amigos, e decidiu se aproximar dela. E vocês lembram o nome do guardinha? Era Pedro Sol. Logo em seguida, haveria um campeonato. E vocês lembram de que era esse campeonato? Exatamente, era um campeonato de estilingue, onde a menina já havia sido campeã no ano anterior. Mas nesse ano ela foi proibida pelos meninos de participar. E aí ela comentou com Pedro que queria muito participar. E ele disse: "Por que você não vai e desafia o vencedor no fim da partida para uma rodada amistosa?" E assim foi feito. No fim da partida, enquanto o louco guardinha vibrava na arquibancada, a menina foi lá e desafiou Zé Miguel, que foi o vencedor, que também era amigo dela, para uma rodada amistosa. Quando ela já estava ganhando, ela parou de jogar e disse que não queria competir, e sim voltar a ser amiga dos meninos, e assim aconteceu. Eles voltaram a ser amigos, mas os meninos não aceitavam o guardinha no grupo. Até que um dia, a bola que os meninos jogavam caiu na casa da dona Natália. Vocês lembram quem era ela? Era uma alemãzona alta e gorda que não devolvia nada que caía no quintal dela. E então, o guardinha teve a ideia de se fantasiar e entrar na casa da dona Natália para pegar a bola. Ele se fantasiou de vendedor de enciclopédia, e para essa fantasia cada um deu uma parte. Um deu uma maleta, o outro o paletó, o outro as enciclopédias para que ele pudesse ir. Ele conseguiu pegar a bola, mas na saída, no meio da confusão, porque ela descobriu que era o guardinha, que era um plano dos meninos, ele acabou perdendo o óculos dele. Acabou quebrando. E aí, gratos por ele ter ido e conseguido trazer a bola, os meninos resolveram fazer uma vaquinha para conseguir um novo óculos para Pedro. E assim foi feito. Eles fizeram a vaquinha e conseguiram um novo óculos para o guardinha. E de quebra, o guardinha ainda virou amigo de todo o grupo. Vocês lembram que nós já lemos essa história na sala de aula? Vocês estavam lembrados da história? Agora, nós vamos relembrar os assuntos da unidade que servirão como base para que vocês respondam à atividade avaliativa de português. Primeiro, a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílaba. Dizemos que uma palavra é monossílaba quando ela tem apenas uma sílaba, por exemplo, sol. Dizemos que ela é dissílaba quando ela tem duas sílabas, por exemplo, olho. Dizemos que ela é trissílaba quando ela tem três sílabas, por exemplo, celular. E dizemos que ela é polissílaba quando ela tem quatro ou mais sílabas, por exemplo, abacaxi. Agora, tente achar uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba. Encontro vocálico. É o encontro de dois ou mais sons vocálicos em uma mesma palavra. Pode ocorrer em sílabas diferentes, como exemplo de ra, i, nha, e coelho, co, e, lho. Ou na mesma sílaba, como exemplo de caixa e de carteiro. Observem que as vogais, no primeiro exemplo, elas estão em sílabas separadas e no segundo, elas estão na mesma sílaba. Vamos agora aprender um pouco mais sobre ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou de semivogal e vogal na mesma sílaba. Exemplo, leite. Percebam que o encontro fica na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de uma vogal e duas semivogais na mesma sílaba. Por exemplo, Paraguai.
as 3 sílabas ficam, as 3 vogais ficam na mesma sílaba. E um hiato, como é o exemplo de rua, é quando o encontro dessas vogais ficam em sílabas separadas. Ru-a. E aí embaixo tem dizendo o que são vogais e o que são as semivogais. Então, para saber se uma palavra é ditongo, tritongo ou hiato, é preciso separar as sílabas. Dígrafos. Os principais são LH, CH, RR, SS, NH, SC, GU, SC cedilha, QU e XC. E aí nós temos exemplos de palavrinhas com dígrafos: chave, barriga, ovelha, osso, ninho, piscina, foguete, cresça, queijo, exceção, dentre outras várias palavras que trazem consigo o dígrafo. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra, e de acordo com a posição da sílaba tônica, nós podemos dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a última, que está em vermelho, ela é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, como está em azul, ela é paroxítona. E quando é a antepenúltima, como está em verde, ela é proparoxítona. Então, para saber se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, vocês têm que achar a sílaba tônica da palavra. E como nós achamos? Cantando a palavra. A sílaba que for pronunciada com mais força é a tônica. Vamos ao acento agudo. É colocado sobre as vogais A, E e O para indicar o som delas aberto. Por exemplo, céu. O acento circunflexo é usado também sobre A, E O para indicar o som fechado. Por exemplo, você. Percebam a diferença entre céu, um som aberto, e você, um som fechado. E aí nós temos outros exemplos. Érica, Guaraná, mês, alô, ônibus. Tipos de frase. Frase afirmativa é usada para afirmar algo. Exemplo, eu gosto de dançar. Frase negativa é usada para negar alguma coisa. Por exemplo, eu não gosto de dançar. Uma frase exclamativa é usada para indicar admiração, surpresa, susto, alegria e outras emoções. Por exemplo, que música linda! E a frase interrogativa é usada para fazer uma pergunta. Por exemplo, você gosta de dançar? Observem o sinal, a pontuação final de cada tipo de frase. Uma traz a interrogação, a outra a exclamação, as outras pontos. Observem com muita atenção isso. Se necessário, pausem o vídeo, leia de forma mais devagar, repitam o vídeo, ele vai ficar disponível no canal, para que vocês tenham um melhor entendimento. Como eu já disse, esses assuntos são muito importantes para que vocês consigam responder a atividade avaliativa de vocês, tá certo? E aí nós temos o diário, estude para avaliação de português e responda a atividade que vem após o diário. E aí nós temos a atividade. Circule os encontros vocálicos das palavras. Faça um X na sílaba tônica. Lembre que para achar a sílaba tônica tem que cantar a palavra. E circule os dígrafos. Tudo isso, gente, tem no vídeo. Volta no vídeo se tiver dúvida. Olha também no livro de vocês. Tudo isso também já foi dado em sala de aula. Então, tem no caderno. Vocês podem encontrar as respostas nesses lugares. No vídeo, nos livros, nos cadernos. Dê 3 exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentue corretamente as palavras. Pontue corretamente as frases. Eu sei que vocês estão estudando, que vocês estão se esforçando e sei também que os resultados das avaliações serão os melhores possíveis. Lembrem de estudar para nossa avaliação. Beijo da Promari e da Prolari.